Oiê, senhorita! Eu sou a Duda Santiago, especialista em reconstrução de sobrancelhas e design personalizado, procedimentos naturais que valorizam a beleza da cliente de forma personalizada. Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar um pouquinho de 3 pontos que são principais para você melhorar o seu design de sobrancelhas e entregar um resultado cada vez mais harmônico e natural para o seu cliente. Eu trouxe aqui alguns treinos, para a gente poder fazer juntas, analisando esses pontos principais que fazem diferença, sendo eles a proporção, os ângulos das sobrancelhas e o principal, as fileiras e camadas de fios. Então eu vou te apresentar já em detalhes cada um desses pontos e como que a gente pode valorizar cada vez mais e melhorar cada vez mais o resultado do nosso design de sobrancelhas, prestando bastante atenção nesses pontos principais. Então vamos lá para a gente poder analisar isso de pertinho aqui nesses treinos. A gente tem que pensar que quando a gente trabalha com sobrancelhas, isso é muito importante. Nós buscamos sempre harmonia. E no meu caso, o trabalho que eu entrego é sempre uma harmonia voltada para a beleza natural da cliente. Então, se você observar, essa sobrancelha tá diferente dessa e, claro, tá diferente dessa daqui também. Porque eu sempre valorizo o formato natural da sobrancelha de cada cliente. Eu nunca vou mudar esse formato natural para ficar trabalhando com um padrão, que normalmente é aquele padrão de sobrancelha super arqueada. Então eu nunca vou abrir mão disso daqui, de deixar o design realmente personalizado. Algo que vai valorizar e trazer uma super harmonia com a beleza natural da cliente. Olha só, cada sobrancelha com seu formato único aqui. Então vamos lá. O que faz uma diferença total no resultado que a gente entrega? Existem 3 coisas que a gente precisa dar muita atenção. A primeira delas é a proporção. Na hora de fazer uma marcação, isso aqui é super importante. Vou falar de coisas que são importantes na marcação e coisas que são importantes na hora de executar o design, tá? Que tem alguns detalhes também que a gente tem que ter atenção. Vamos lá, primeira coisa, proporção. Toda sobrancelha precisa ter uma proporção para a gente poder trazer realmente essa harmonia. Qual que é essa proporção? É a 70-30. O que significa? A sobrancelha, ela tem que ter, vou desenhar uma sobrancelha aqui nesse cantinho, ó, para eu não rabiscar ali, porque eu vou precisar usar aquilo. Ela tem que ter 70% de corpo e 30% de cauda. Se você faz uma sobrancelha e ela tem 50% de corpo e 50% de cauda, ela vai virar um acento assim, ó, vai virar um chapéuzinho. Não vai ficar legal, tá? Não vai trazer harmonia. Observa aqui, o ponto alto da sobrancelha, ele tá bem onde a gente tem 70% de corpo, em todas as sobrancelhas que eu fiz aqui, todas. Essa aqui também, ó, o ponto alto, a curva da sobrancelha, ela tá após os 70% de corpo. Então a gente precisa disso aqui. Essa sobrancelha, por exemplo, se ela não tivesse esse 70% de corpo, tivesse 50% ou 60%, ela ficaria assim, ó. Então, a gente não teria a harmonia dela. A gente precisa dessa harmonia, ela é super importante. Então, sempre procure esse 70% do corpo da sobrancelha na hora de fazer o seu design, na hora de fazer a sua marcação. Essa proporção é super importante para trazer harmonia, viu? Outro detalhe que a gente precisa dar muita atenção na hora de fazer a marcação. Por que a marcação? Porque é ela que vai entregar o seu resultado final, Se você faz uma marcação ruim, provavelmente o seu resultado final vai ser ruim, porque é a base que a gente segue. E essa marcação que eu falo aqui é a mão livre para você fazer ali de acordo realmente com o formato natural, sem ficar com aquele padrão de medidas prontas e tudo mais. Então, segundo ponto super importante, curvas suaves. Quando eu vou fazer um design de sobrancelhas, eu tenho que analisar as curvas que a sobrancelha tem. E a nossa principal curva é essa que a gente tem aqui, ó, que vai do ponto alto, É a curva que encontra o corpo com a cauda da sobrancelha. Então essa curva aqui, ela tem que ser suave. Que outra curva que a gente tem? Essa daqui, ó, não é exatamente uma curva, mas forma um ângulo, Então a gente tem que ter isso aqui suave. Como assim, Duda? Todos os ângulos das sobrancelhas, eles têm que ser mais arredondados. Se eu venho aqui e faço essa curva que é arredondadinha, eu deixo ela assim, ó, pontuda, se eu deixo aqui pontudo, a sobrancelha não fica harmônica, olha só. Ela vai ficar parecendo um chapéuzinho. A mesma coisa para o ponto inicial até o ponto alto. É uma linha levemente diagonal. Então, eu vou estar fazendo uma linha assim, ó,
levemente diagonal. Se eu faço a sobrancelha assim, ó, super em pé, essa linha, ela não ficar levemente diagonal, eu não tenho mais harmonia para essa sobrancelha. Vão ficar 2 chapéus assim, ó, no rosto da cliente. Ainda vai ter o ponto alto, que você não deixou o ângulo suave, tem que deixar uma curva suave. Observa aqui, ó, suave, suave, mais arredondado. Se você deixa isso daqui muito pontudo, a sobrancelha perde a harmonia. Então aqui faz total diferença, viu? Não pode tirar isso daqui. E o outro conceito para trazer harmonia que eu sigo muito na hora de fazer um design de sobrancelhas é analisar as fileiras e camadas de fios. Fileiras e camadas. Por quê? Toda sobrancelha, ela segue uma fileira e camada. Então, os fios das sobrancelhas, eles são assim, ó. Fileiras de fios, uma em cima da outra, formando camadas. Quando a gente vai fazer um design de sobrancelhas, eu preciso respeitar isso. Se eu invado muito o design, invado muito a sobrancelha para pegar só a fileira que tá mais homogênea, que tá super preenchida, eu acabo tirando fiozinhos que no futuro poderiam ficar mais alinhados. Essa sobrancelha aqui, por exemplo, ó, ela tem essa camada aqui mais embaixo, que é que eu gosto de pegar, porque eu pego a mais homogênea, não significa que ela tá 100% uniforme, porque eu penso que esses espaços aqui, ó, eles podem se desenvolver. Agora, se eu venho bem aqui em cima, só para pegar a fileira que tá mais uniforme e trazer alinhamento, se eu pensar só em trazer alinhamento, eu vou sempre afinar as sobrancelhas. Eu nunca vou estar pensando a longo prazo em como ela pode estar mais preenchida. Então, só pegar a fileira que tá alinhada não é legal. Aí você vai lá e faz o quê? Pega só a fileira que tá alinhada e ainda deixa o ponto alto assim, ó. Não dá certo, tá? Então isso daqui é muito errado. Esses 3 pontos, quando você realmente executa eles direitinho, a proporção 70-30, as curvas mais suaves, os ângulos arredondados da sobrancelha e respeita as fileiras e camadas, é sucesso, uma marcação bem natural, uma marcação que vai respeitar o formato natural da sobrancelha e que vai trazer harmonia. Principalmente essa questão do ângulo. Gente, eu vejo muita gente errando isso daqui na hora de aplicar a coloração ou a rena, porque aí fica super acentuado, vai ficar bem marcado. Deixa sempre, ó, arredondado, suave. A sobrancelha, ela tá bem no rosto, a expressão do rosto da cliente. Se você deixa ela muito assim, ó, a cliente fica com um olhar de raiva. Então não fica legal, tá? Sempre lembra disso. E no design, os pontos principais que a gente tem que prestar muita atenção e faz total diferença. Na hora de aparar os fios, você só penteia a sobrancelha pra cima e apara esse excesso que fica assim, ó, por fora da marcação. Você nunca vai invadir muito a sobrancelha, nada de pentear pra baixo e aparar, porque assim você vai perder comprimento de fio que poderia estar aqui, ó, cobrindo falhinhas que a cliente tem. Então é só dar uma penteadinha pra cima e aparar o que fica de fora da marcação. Assim a gente consegue usar o comprimento de fio para preencher, deixar a sobrancelha mais bonita e alinhada. E outro detalhe é a epilação. Tem gente que faz epilação meia boca. Vamos deixar essa epilação bem feitinha, principalmente nessa parte superior aqui, ó. Nós temos muitos fios finos, temos lanugens. Você pode trabalhar com a cera ou então você pode estar trabalhando aí também com a linha para poder deixar essa parte bem homogênea, bem limpinha, né? Porque às vezes quando a gente faz só com a pinça, não fica tão limpo assim. Então sempre foque muito nesse acabamento de epilação. Deixar a parte inferior bem epiladinha e a parte superior também. Porque faz diferença, né? Como a sobrancelha fica bem mais limpinha, então realça todo esse trabalho que a gente teve aqui, ó, com esses pontos na marcação. Então faz diferença também, tá bom? Bom, agora que você já viu em detalhes como que a gente consegue melhorar os nossos resultados e viu também a importância de cada um desses pontos, porque sem eles não adianta. O nosso design ele vai ficar desarmônico, vai ficar muito pesado e o principal, a gente vai acabar mudando a expressão facial da cliente. Porque as sobrancelhas, elas transmitem a expressão da gente, né? Elas são um ponto de atenção no nosso olhar. Então é super importante manter o formato natural para que a gente mantenha a expressão natural da cliente. Não deixe ela com um olhar de raiva ou com um olhar de triste, por exemplo. Um detalhe que eu acho que faz total diferença assim pra gente quando pensamos a longo prazo. Agora que a gente já tá aqui mesmo falando de treinos, de percepção visual. O que acontece? Quando a gente consegue cada vez mais melhorar, deixar a nossa percepção visual mais aguçada,
para o design de sobrancelhas, os nossos resultados eles vão evoluindo, eles vão se elevando, ficando cada vez mais bonitos e harmônicos. Mas Duda, como que eu vou treinar minha percepção visual? Como que eu vou fazer com que os meus resultados fiquem cada vez melhores? Existem algumas coisas que a gente pode fazer para poder evoluir mais rápido os nossos resultados. Uma coisa que eu fazia muito e faço até hoje em outros procedimentos, por exemplo, no design de sobrancelhas também. Eu sempre analiso e avalio, uma questão de autocrítica mesmo, os trabalhos que eu já fiz. Dessa forma, eu consigo ver os principais pontos que precisam de melhora para que o resultado ficasse mais bonito, para que ele ficasse mais harmônico. E eu foco nesses pontos que poderiam ser melhores para poder melhorar eles em um trabalho futuro, em uma outra cliente que eu for atender, em um outro design que eu for realizar. Então é muito legal, é muito interessante você fazer isso. Terminei de fazer um design aqui agora, vou olhar. O que eu fiz que eu posso melhorar? Onde que faltou um acabamento? Onde que o detalhe podia ter ficado melhor? Onde que o ângulo poderia ter ficado mais suave? Então sempre analisar esses 3 pilares que eu falei aqui, que são super importantes, esses 3 detalhes que eu citei nessa aula aqui, nesse vídeo, né? Então sempre analisar isso em trabalhos que você já fez. Dessa forma você consegue evoluir muito mais rápido o seu trabalho. Se você consegue analisar onde que tá errando e onde que pode melhorar, você evolui muito melhor. É melhor do que ficar toda vez cometendo o mesmo erro. Não, vamos parar e analisar um pouquinho o que poderia ser feito melhor ali naquele procedimento. E sempre aplicar esses 3 detalhes, assim você vai desenvolver e vai evoluir o seu trabalho muito mais rápido.